gente aí Jó, capítulo 1, versos a partir do versículo 1. Acompanhe com a gente aí, vamos lá. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquete em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então entendamos o seguinte, essa primeira parte, esses primeiros versículos, dá uma introdução, né? Fala a terra que ele vivia, tá? Fala um pouquinho deste homem chamado Jó, tá? E da sua característica. Então fala que era um homem íntegro, um homem justo, temia a Deus e evitava fazer o mal, tá? Você precisa sim fazer a pergunta: o que é ser íntegro? Íntegro vem da palavra inteiro. Ele era inteiramente entregue àquilo que ele acreditava, àquilo que ele cria, tá? Isso tem a ver com integridade, né? Tá? Justo significava que de alguma maneira ele buscava andar de forma correta, segundo a justiça que fundamentava a sua vida, que pode ser uma justiça humana, divina, né? Cada um tem. Nós sabemos que nós precisamos seguir a justiça divina. É a base do trono de Deus, tem que ser a base do nosso trono também, da nossa vida, tá? Aqui diz que ele era justo. Temia a Deus. Então aqui demonstra que essa justiça estava ligada a Deus, porque uma vez que ele temia a Deus, então ele vive a justiça de Deus, tá? E evitava fazer o mal. Significava o seguinte, que à medida que ele conseguia, alcançava, ele conseguia evitar. Não quer dizer que ele não fazia nada de mal, né? Mas que ele evitava. Porque dizer que ele não fazia mal algum era negar a humanidade dele. Né? É negar que ele era dizer que ele era perfeito, era né? dizer que era um anjo, qualquer outra coisa, menos ser humano, porque a natureza pecaminosa está intrínseca em nossas vidas a partir do pecado lá de Adão e Eva. Então, enfim, vemos no versos 2 em diante, então aqui é uma relação, tá, do que ele tinha. Estão dizendo que ele tinha lá 7 filhos. 3 filhas. 3 filhos, ou seja, totalizando 10 filhos. Ok, deve falar lá dos 7.000 ovelhas, dos camelos, juntas, né? De boi. Isso e tudo. Inclusive... Quem trabalhava para ele, né? Exatamente. E fala que muita gente a seu serviço. Então observe que ele era alguém que não só tinha a vida dele, tinha os 10 filhos, mas também cuidava de muita gente. Então esse é um cenário importantíssimo, você detalhar e compreender esse cenário todo. A partir do versos 4 vai falar dos filhos e o que os filhos costumavam fazer. E aqui fica bem claro o seguinte: uma coisa é o pai, outra coisa é os filhos, tá? Nem sempre o fato de o pai ser um homem íntegro, justo, temente a Deus, garante, né, que os filhos também vão ser. A gente vê o quê? A gente não vê o texto dizendo que os filhos eram justos, íntegros. A gente vê o seguinte, que os filhos eram filho que gostava de uma festinha, costumavam fazer banquetes em casa. Então, na verdade, eram pessoas que desfrutavam de tudo o quê? De tudo aquilo que Deus tinha feito para aquele homem que era justo. Ou seja, aquele homem disse que era o mais rico do Oriente, pastor. Então, agora a gente vê o quê? Os filhos, então, vivendo a graça, o favor de Deus, que Deus fez para o seu pai. Tá? Mas o seu pai, que era um bom pai, que era um bom homem, tá? Que já conhecia Deus, porque buscava andar em justiça, evitar-se do mal, né? Temer a Deus. Então, ele sabendo que os seus filhos, muito possivelmente, provavelmente, pecavam, né? Ou seja, estavam às vezes desagradando a Deus com algumas dessas festinhas ou com algum desses banquetes que eles faziam, que eles convidavam as irmãs, então, inclusive para estar junto. O próprio Jó fazia o quê? A Bíblia fala que ele fazia como é que fala? Não é um processo de santificação ou purificação. Ele sacrificava, né, pelos seus filhos. Ele apresentava holocaustos para derramar sangue, para que os seus filhos tivessem pecado. Então ele pudesse estar ali buscando trazer o que? Justificação para os seus filhos. Ou seja, olha, eu sei que eles merecem morrer pelo que eles fizeram, mas então eu estou aqui sacrificando um animalzinho, um holocausto, uma oferta, tá? Eu sempre falo que a oferta ela representa sangue, tá? Em prol do pecado dos meus filhos. Afinal de contas, eu estou guardando, protegendo os filhos. Aqui então a gente vê uma pequena tendão de Aquiles, pode-se dizer, né? Os filhos sempre são herança do Senhor, ao mesmo tempo às vezes são nossos tendões de Aquiles, porque é a parte frágil
da história de Jó começa aqui, nessa revelação. Vamos lá para a segunda parte, a partir do verso 6 diz assim: Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com ele. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. O que nós vemos aqui, queridos? Nós vemos aqui, muitas Bíblias até nos levam por causa do seu subtítulo, tá? Nos levam até a perder um pouquinho, né, o foco da narrativa de todo o contexto. Porque aqui na minha Bíblia está escrito a primeira provação de Jó. Isso automaticamente já remete a uma prova. Agora, quem disse que isso aqui está falando só de provação, gente? Sabe assim? Então é que tá. Isso aqui às vezes acaba restringindo o entendimento pleno da coisa. Porque, primeiro, o verso 6 fala que houve lá de certa forma, uma reunião de Deus. Deus fez uma reunião. Né? Ele fala assim, porque certo dia vieram apresentar-se ao Senhor, né? Os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio. Ou seja, por isso que eu falo, era como se fosse uma reunião que você faz lá na tua empresa, né, semanal, os seus funcionários. Opa, hoje nós vamos ter nosso café da manhã lá com o dono da empresa. Então, toda segunda-feira, por exemplo, acontece isso em muitas empresas. No céu também. Deus tinha convocação dos anjos. Satanás é o quê? Não é um anjo. É caído, mas é um anjo. E apareceu lá. Né? Imagino que Deus não teve aquela estranheza. O que ele está fazendo aqui? Por quê? Tudo tem que se submeter a Deus, inclusive Satanás. Ou seja, ele querendo ou não, ele tem que se submeter a um chamamento do Senhor, do Deus poderoso Criador. Então aqui, gente, nada mais, está bem claro. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Ninguém chega na presença do rei sem ser anunciado e sem ser permitido. Ou seja, ele não simplesmente invadiu o céu e foi lá, não. É uma convocação. Satanás está obedecendo aqui a um chamamento do Senhor. Assim como eu e você precisamos obedecer o chamamento que temos recebido através das Escrituras. Não podemos ser... Então veja bem, mesmo Satanás sendo Satanás, ele tem que obedecer. Ele teve que ir lá, ok? Quando ele é perguntado, então a ideia fala assim, o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Ele não está perguntando, já que você está aqui, aproveitando que você está aqui, Satanás, né? Você estava onde? Como se Deus não soubesse, como se Deus não... Não, aqui ele está o quê? Perguntando, tá? Para Satanás, dizendo, eu sei onde você está, mas eu quero que você diga onde você estava, né? Eu preciso que você deixe na sua voz, na sua registrada, onde você está. Eu estava perambulando sobre a terra, estava lá. Daí Deus fala para ele, você viu, já que você está andando na terra, né? Você reparou o meu servo Jó? Você reparou, né, a minha criação que eu fiz menor que vocês anjos? A Bíblia fala assim que nós somos feitos um pouco menor do que os anjos, tá? Mas alguém feito de carne, perecível, que está com a natureza pecaminosa, porque já houve o pecado, já aconteceu, mas lá buscando caminhar de forma íntegra, sincera, justa, temente ao Senhor, evitando... Deus literalmente... Agora, gente, Deus precisa dar uma lição de moral aqui em Satanás? Não, Deus está deixando registros. Eu quero chamar a tua atenção para isso. Deus está deixando registros diante do céu, dos anjos, diante de Satanás, dizendo assim, é possível um homem, uma mulher, um ser humano viver de forma exemplar. E Deus ainda permite que fique escrito para nós tudo que uma pessoa que caminha dessa forma recebe por andar assim. Porque daí Satanás fala assim, será que Jó não tem razão de temer a Deus? Satanás fala assim, é como se Satanás fala assim, também com tudo que você está fazendo para ele. O que Deus estava fazendo para Jó? Não, Deus estava fazendo para quem é íntegro, para quem é temente a Deus, tá? Que naquele caso havia um homem assim, chamado Jó. Tá? Deus fazia o quê? Deus estava o quê? Abençoando ele, a família dele, e fala assim,
Satanás fala assim, acaso não puseste uma cerca? Você não botou uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui. A cerca, pastora, existe para quê? Pra proteger. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Ou seja, Satanás não veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, ele, na verdade, queridos, Deus abençoa todos que estão buscando caminhar temente a Deus e integridade. Como Deus abençoa, pastor? Colocando uma cerca de proteção. Deus abençoa tirando o diabo da terra? Não. Deus abençoa fazendo com que o diabo agora não seja mais, né, o senhor deste mundo? Não. O que ele faz? Ele coloca uma proteção. Cerca. Deus abençoa parando uma pandemia? Não. Mas colocando o quê? Uma cerca ao seu redor. Cerca ao seu redor. Olha só quanta coisa tremenda, queridos, quanta coisa gloriosa. Tá? Então e Satanás mesmo disse, mas também você fica colocando uma cerca em torno dele. Né? E você abençoa tudo que ele faz. E você abençoa tudo que ele faz. Né? Olha só, tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Ou seja, conquista de território. Conquista de territórios. Então olha a coisa, né? Daí Satanás fala, então estende a tua mão e fere tudo que ele tem. Agora preste muita atenção. Satanás fala assim, eu quero ver se a hora que você mexer no que ele tem, nas posses, no dinheiro, nos valores que ele tem, se ele não vai negar, se ele não vai amaldiçoar você, amaldiçoar a sua face, tá? Em outras palavras, né? Aqui ele estava fazendo uma menção, gente, Satanás estava fazendo uma menção a ele mesmo, porque assim, ele perdeu a glória que tinha, e agora ele amaldiçoava a Deus, porque ele é um anjo caído, né? Ele perdeu a glória que ele tinha, Deus tirou a glória dele. Então ele está falando assim, ó, experimenta também tirar esta glória, porque aqui é a glória do homem, assim, que se ele não vai amaldiçoar você. Então, gente, Deus se submeteu a Satanás. Não. Deus quer provar para Satanás que não, que o homem... não. O que Deus está fazendo aqui é o seguinte, é permitindo que Jó seja um exemplo único na Bíblia que a gente vê, para todos nós, tá? Que nós podemos sim, tá? Amar a Deus por aquilo que Deus é, e não por aquilo que Deus pode fazer ou nos dar. Que a nossa relação com Deus tem que ser de filho e pai, que ama o pai porque é pai. Não ama o pai porque o pai é rico, ou não ama menos o pai porque agora o pai é pobre, então eu amo menos meu pai. Não, eu amo meu pai porque ele é meu pai, porque ele é meu criador, porque ele que me botou no mundo, a minha mãe. Né? Então assim, é Deus mostrando para Satanás, ele não tem que provar nada, para ele muito menos. Para Jó, gente, não, Jó já está numa caminhada linda, maravilhosa. Provar para quem? Para nós, que vamos ter acesso agora a toda essa história, tá? Que nós podemos, primeiro, temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Isso significa que independente daquilo que temos, sabemos que Deus, ele recompensa com o quê? Com bênçãos quem teme ele? Não, com uma cerca. Bastou cercar a minha vida e a sua, de forma que impeça que Satanás, que é o que vem para matar, roubar e destruir, toque as nossas vidas, que nós começamos a prosperar, pastor. Que, sabe assim, você não precisa saber o que vai dar certo, como vai dar certo, o que você vai fazer, não. Bastou colocar uma... Só que essa cerca não é você que constrói, pastor, e nem eu. Essa cerca é Deus que põe na nossa vida. Agora, Deus vai pôr essa cerca na nossa vida por quê? Porque nós estamos buscando andar em integridade, em justiça, temente a Deus, evitando fazer o mal. Deus, então, ali se alegra com este comportamento dos seus filhos e coloca uma cerca, fala assim, então, Satanás aqui não vai, tá? Mas aqui ele deixou. Aqui não, Deus não deixou. Deus permite, para quê? Para que Jó seja aprovado? Não, irmãos. Eu digo para você, Jó vai deixar bem claro agora no restante dos outros capítulos, nós vamos ver isso na sequência, o comportamento de Jó como um ser humano normal, tá? Ele não nega ao Senhor, não nega, ele questiona, ele vai fazer, mas negar ele não nega, tá? Então, mostrando o quê? Que independente do que você está vivendo neste momento, do que eu estou vivendo, pastor, né? Deus é sempre Deus e nós precisamos ter um posicionamento diante dele, tá? Então, fica aqui a dica para você. Mas vamos lá, continuamos, então, no versículo 13 diz assim. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse:
Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada dos empregados e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para cantar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Então aqui vem um relato de tudo. Deus tirou a cerca por um momento da vida de Jó. Né? Satanás vai e faz aquilo que ele melhor sabe fazer: matar, roubar e destruir. Vemos aqui o relato de como foi, exatamente como foi. Aí quando as notícias chegam para Jó. Então agora aqui é como Jó lidou com isso, queridos. Essa porque veja bem, às vezes a gente está bravo com Deus, revoltado na fé. Às vezes a gente está assim, dizendo que Deus não existe, ou que Deus... Porque às vezes Deus tirou um ente querido seu, um filho querido. Quem sabe um filho, uma filha. Aqui Jó perdeu 10 filhos. 10 filhos, de uma vez só. Aqui ele perdeu 10 filhos. Aqui ele perdeu todos os rebanhos. Aqui ele perdeu parte dos seus funcionários. Aqui ele... Gente, eu digo para você, não era só para ele... Se ele realmente não tivesse clareza de sentidos de quem era Deus para ele. Jó deveria ser um hebreu daquele muito cheio de fé. Não, pior, ele não era hebreu. Fala ali que ele era da terra de Uz. Querido, possivelmente era alguém que ele tinha assim, contato com os hebreus. Você vai ver mais para frente que ele tinha, os amigos dele, alguns eram filhos de Abraão, na época dos patriarcas, mas ele não era hebreu. Era alguém que simplesmente conheceu o Deus de Abraão e simplesmente decidiu ser homem íntegro, justo, que temia Deus e que evitava o mal na sua vida. E agora ele perde 10 filhos, perde tudo que ele tem. Quer dizer, mas ele rasgou o manto, sim, em sinal de tristeza, em sinal de arrependimento, até de não entender. Com certeza ele era humano, eu não estou entendendo o que está acontecendo, né? Em sinal de humilhação, isso quando ele raspa a cabeça, fica bem claro isso, em sinal de humilhação, tá? Dizendo assim, Senhor, né? Ele prostrou-se de rosto em terra, porque ele sabe que do pó ele veio e do pó ele vai voltar, tá? É a atitude que mais fala sem palavras. É você falar assim: eu sou pó, eu vou botar a cara no pó, porque o pó eu sou, é da onde eu vim. Se Deus não soprasse o Espírito dele neste pó, eu não estaria aqui, você não estaria aí. Quando Deus aspirar o Espírito dele que está em mim, do Alex, da pastora, o teu corpo volta para o pó, tá? Essa certeza ele tem. Então ele prostrou-se o rosto em terra e adorou a Deus. Gente, como é que você adora a Deus? Perdendo seus 10 filhos de uma vez só, perdendo rebanho, perdendo todo esse caos invadindo a tua casa. Você acha que você tem problema, né? Você acha que você que tem aí a sua filha que está dando problema, o seu filho que está dando problema, o seu marido que está dando problema, a sua esposa que está dando problema, né? Alguns funcionários da sua loja que estão dando problema. Você acha que você tem problema, né? E você está aí às vezes correndo, revoltado, bravo com Deus, batendo por que Deus não me abençoa. Não, gente, se alguém tinha razão para isso era Jó. Então significa o seguinte: meça a tua dificuldade com a dele e veja o que você tem falado e feito e agido para com Deus e veja como ele age para com Deus, tá? E aí tenta pensar o que Deus está tentando falar para você, tá? Versos de número 21, ele diz assim: a consciência, tá? Entre aspas, saí nu do ventre da minha mãe. Ou seja, eu saí sem nada. Eu saí sem filho, eu saí sem dinheiro, eu saí sem patrimônio, eu saí sem empregados, tá? E no partido? O Senhor deu, o Senhor levou. Por quê?
Não sei. É óbvio que o Jó não sabia, queridos. É óbvio que o Jó não estava entendendo nada. É óbvio que o Jó sentia, tinha coração, tinha sentimento. É óbvio que Jó, talvez o sentimento dele era querer morrer, sim, não há dúvida, porque ele tinha perdido tudo que ele tinha de valor, mas preste muita atenção. Nessa palavra, ele perdeu tudo que ele tinha de valor para revelar o único valor, tá, que ele precisava carregar e que eu e você precisamos carregar, que é Deus. Este ele não perdeu. Este valor que era o maior valor, este ele não perdeu. Ele sofre por isso. Tá? Não quer dizer... Isso aqui está escrito, irmãos, isso aqui está aqui para que eu e você não precisamos perder mais nada. Para que eu e você não precisamos perder mais nada. Não precisamos perder nem 10, nem 9, nem 8, nenhum filho. Mais nada. Se a gente entender... Agora, não faça os seus filhos, não faça o seu negócio, não faça, né, os seus funcionários serem o maior valor da tua vida. Tudo que eu faço é porque eu preciso cuidar de tudo isso, porque eu preciso cuidar dos meus filhos, porque eu preciso cuidar da minha empresa, por isso que eu não tenho tempo para buscar Deus, por isso que eu não tenho tempo para ir na igreja. Chega e fala assim, eu estou cansado. Por quê? Porque esses são os teus valores. Não queira perder os teus falsos valores para compreender o que é os verdadeiros valores, queridos. Tá? Então, olha quanta coisa, só nesse capítulo 1, o livro de Jó começa a abrir a nossa mente, o nosso entendimento. E o 22 fala, em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus. Porque a primeira coisa que a gente faz, quebrou uma unha. A gente já, por que Deus bateu o carro? Por que deu tudo? É porque, com quem diz, no fundo eu estou culpando a Deus, pastor. Porque eu entrei numa dívida. Porque caiu o meu telhado, porque a porta caiu. Por que deu? Por que deu? Já estou culpando a Deus. Eu não falo assim, o que eu fiz que provoquei isso sobre a minha vida? Aonde eu abandonei, aonde eu errei, eu pequei, como Jó. O que os meus filhos estão fazendo que eu preciso estar cercando ele? Deus cercava Jó, Jó cercava os filhos. Entendeu? Deus cercava Jó. Jó cercava os filhos. Jó não podia mudar o que o filho estava fazendo, mas ele podia sacrificar pelos filhos. Fique com isso na sua mente, no seu coração. Né? Isso aqui é só para abrir, é o primeiro capítulo que abre essa linda história desse livro poético do livro de Jó. Né? E eu digo para você, prepara o teu coração. Vai ser um tempo, né, sobrenatural na tua vida.